Olá, turma do sétimo ano. Hoje nós vamos explicar o conjunto de números racionais. Então, primeiro eu vou fazer essa definição para vocês possam compreender o que é a diferença entre número racional e números inteiros, certo? Eu vou ler aqui a definição para vocês perceberem a diferença entre um e outro, tá bom? Definição: conjunto formado pelos números inteiros que podem ser escritos como quociente de dois números inteiros com divisor diferente de zero e é denominado conjunto dos números inteiros. É assim, ó. Veja bem, como falar em quociente, é uma forma de fração, ou seja, tem um numerador e tem um denominador, certo? O numerador é a parte de cima e denominador a parte de baixo. Eu tenho aqui, ó, outra observação. Todo número racional pode ser escrito na forma de A sobre B. O que é esse A? A é o dividendo e B é o divisor. Só que o B ele não pode ficar igual a zero, quer dizer, diferente de zero. Ele pode ser negativo ou positivo, certo? Então o B não pode ser zero, ou ele pode ser negativo ou positivo. Ele pode ser escrito em forma de fração, ou então em forma de número inteiro. Então todo número inteiro é um número racional. Todo número inteiro é racional. Mas nem todo número racional é um número inteiro, certo? Então, portanto, a divisão entre o A é o dividendo e B é o divisor. Vai dizer assim, ó, Joana, com A e B inteiros. Então, os dois são inteiros, tanto numerador como denominador. Lembrando que o B é diferente de zero, se não pode ser zero, certo? Ou ele pode ser negativo ou positivo. Continua a observação. Os números racionais positivos e negativos e o zero formam o conjunto numérico, certo? Então, o número zero também é um número inteiro e racional, viu? Continuando, denominado conjunto dos números racionais. Então, zero é um número racional. Esse conjunto é representado pelo Q. Por quê? Q de quociente. O que é o quociente? É o resultado da divisão, do dividendo e do divisor. Então, o resultado vai ser um número racional, certo? Só uma observação. O Q, ele deve ser uma letra inicial da palavra quociente. Então, é que quando você vê um Q, já sabe que é o conjunto dos números racionais. Então, o Q é o quociente. Então, os números racionais é simbolizado pela letra Q, tá certo? Tá? Por que Q? Porque vem de Q de quociente, viu? Letra inicial da palavra quociente, ok? Aí aqui tem os exemplos, só que lembrando, para obter um número racional, certo? Tem o que? O dividendo e o divisor. O divisor não pode ser zero, certo? Ou seja, o denominador não pode ser zero. Ele pode ser positivo ou negativo, certo? Aí aqui eu tenho um exemplo para vocês. Aí tem aqui, ó. Exemplo. Em uma cidade foram registradas em determinado dia, no mês de julho de 2019, a temperatura mínima de 6 graus Celsius e a temperatura máxima de 4 graus Celsius. A mínima vai ser menos 6 graus Celsius e a máxima vai ser 4 graus Celsius. Positivo. Então, aí aqui, os dois em si, eles são números inteiro e racional. Eles são inteiro e racional. Então, todo número inteiro é número racional, certo? Então, eles são inteiros. Agora, vou ensinar para vocês como ele é representado. Aí eu coloquei aqui menos 6 dividido por 1. Por que 1? Quando você não vê no denominador no número, tem 1. Então o número aqui está ausente. Então no caso, se dividir para 1, né? Ó,
certo? Ó, 6 dividido para 1. Quer dizer, esse menos 6 pode ser realizado por 6 menos 1, então 6. Ele pode ser usado só 6 sobre 1 ou só menos 6. Ou seja, ó, menos 6 sobre 1. Então, as duas maneiras são números racionais. Então, esse aqui é número negativo. O outro é positivo. Mais 4 igual a mais 4. Ó, mais 4 dividido por 1. Ou seja, abaixo do 4 tem 1. Só que ele está ausente. Ok? Mais 4 dividido para 1. Ele pode ser representado por mais 4 sobre 1. Então, essas representações, eu estou ensinando para vocês como os números racionais podem ser representados em forma de fração ou forma inteira, certo? Então, todo inteiro é número racional. Isso aqui é o que? Uma representação, ok? O numerador vai ser 4, denominador 4. Aqui vai ser o valor de A e o valor de B. O B aqui é 1, né? E o A vai ser 4, ok? Lembrando que todo inteiro é um número racional. Isso aqui foi uma representação, certo? Aqui no exemplo 2, para vocês aqui, é assim, ó. Em 2017, o Brasil tinha uma frota de aproximadamente 43,4 milhões de veículos. 2017, né? Carros. Aqueles veículos eram carros comerciais leves, caminhões e ônibus, certo? Segundo estudo do Sindpeças. Sindpeças é o sindicato de peças, viu? Dessas, 1/5 estava na região sul. 1/5 estava na região sul, 1/5. E o restante estava na região, né, nas outras regiões, viu? Ok? Então aqui nós temos 1/5 está na região sul, ok? No caso aqui, 1/5 é uma fração, ou seja, tem um numerador que é 5, aqui ó, numerador que é 1, denominador 5, numerador que é 1, denominador que é 5, certo? Então, uma coisa pode ser representada ou dessa forma, numerador e denominador, ou então pode colocar 1 dividido para 5, certo? E a metade dos veículos está nas outras regiões, viu? Quais são as regiões? Nordeste, Centro-Oeste, Nordeste, não é isso? E Norte, ok? O meio é 1 dividido para 2. O meio é 1 dividido para 2, certo? Pode ser interpretado 1 sobre 2, ou então 1 dividido para 2, ok? A fração em si é dessa maneira aqui, ó. Eu estou citando. Essa é a fração, tem numerador e denominador. O numerador vai ser o A, o denominador vai ser o B. O numerador A, isso aqui é a forma como representar o quê? O número racional, viu? Aí no outro exemplo, nós temos um gráfico. Então, nesse gráfico aqui, nós vamos compreender como está o gráfico. Observe. Eu vou ler aqui esse exemplo para vocês observar. Então, os racionais podem ser representados em forma de fração, ok? Ou então pode ser o número inteiro. Aí tem aqui, ó. O gráfico a seguir mostra a variação em porcentagem na produção de leite de 5 regiões do país, certo? Em relação ao ano anterior. De acordo com o gráfico, as regiões B, C e E, apresentam crescimento na produção de leite, enquanto as regiões A e D mostram queda na produção. Ok? Crescimento sentido vertical, certo? Sentido subindo e descendo vai ser negativo, é isso? Então acima da linha vai ser positivo, abaixo da linha vai ser negativo. Aí tem aqui, ó, produção de leite por região 2018, variação de produção em porcentagem. Pronto,
O A, ela caiu. Menos 1,2 de porcentagem, não é isso? 1,2%. A B subiu. Mais 2,5. A C também ela subiu para 0,9. Mais 0,9. O D caiu para menos 2,7. E o E, ele subiu para mais 1,8, certo? Aí aqui tenta dizer o que? Quais são os números racionais que é positivo, quais são os racionais que são negativos. Os números racionais também pode ser representado em número decimal. Pode ser em fração, em forma decimal e em forma de inteiro, certo? Então tem três tipos de representação, certo? Aí aqui ele colocou os números mais 2,5, mais 0,9, mais 0,8. Aqui escolheu só os positivos, ou seja, os que estavam acima da linha. Que vai ser o B, o C e o E, né? Aqui são os exemplos que são números racionais positivos. É escrito na forma decimal. Quando eu falo na forma decimal, é número que contém vírgula, ok? Os números, um pouquinho acima, pronto. Tá aqui, ó. Os números 2,5, 0,9 mais 1,8 são positivos, estão acima da linha. Ó, B, C e o E, tá bom? E os números que estão abaixo da linha são os negativos. Menos 1,2 e menos 2,7. No caso é o A e o D, né? São exemplos de números racionais negativos escritos na forma decimal. Aí aqui me abaixa a observação, certo? Então, os números racionais também podem ser representados em forma de número decimal. Pode ser negativo e positivo. Quando eu falo um decimal, é número que contém vírgula. Aí bem abaixo a observação. Esses números também podem ser expressos na forma de fração, que eu já falei agora há pouco, né? Como no caso das porcentagens, esse caso aqui é a porcentagem, né? E de quociente de dois números inteiros. Vamos aqui por exemplo. Bom, aqui no exemplo que eu dei para vocês, bem aqui acima, pronto. Aí tá aqui, ó. Aqui tem a porcentagem de lá, né? Porcentagem tem os positivos. De lado eu coloquei os, do lado esquerdo eu coloquei os positivos. Do lado direito eu coloquei os negativos. Olha como é que representa. Aqui tem mais, como é que se isso aqui? Mais 2,5%. Desse aqui de porcentagem. Ó, eu coloquei o sinal de mais, coloquei o número 2,5 em forma de fração. Esse simples significa 100, né? O que é 100? Isso é o todo, certo? Mais 2,5 na parte de cima, que vai ser o numerador, vai ser o valor de A, e 100 é a porcentagem, certo? 100. Essa é a representação, certo? A primeira. Agora a segunda, eu coloquei, em vez de colocar o traço, eu coloquei o sinal de dividir, ó, mais 2,5 dividido por 100, certo? Então esse sinal de dividir representa o que? O traço. Aqui o resultado, né? Por que deu esse valor todo? Por que foi que deu? O que eu fiz? Olha, 100 tem 2 zeros, não é isso? 100, não é isso? E aqui com as casinhas após a vírgula, não vou falar, casa é número. Aqui tem número após a vírgula. Eu contei, ó. Olha, 1, 2, 3. Eu contei o quê? Contei 1, né? Ó. Olha, 1 após o 100, 2 zeros. Eu vou ter 3 casos, ó. De acordo com a quantidade, ó. 1, 2, 3. Ou seja, quando ficou zero na frente, que o valor ficou menor que 1. Então, o resultado da divisão ficou menor que 1. Se fica menor que 1, fica tem um zero na frente, viu? Repetindo, ó. 2,5 para 100. Aqui eu tenho um número após a vírgula e aqui eu tenho 2 zeros. Eu conto da direita para a esquerda. Eu contei, ó. 1, 2, 3. Vai ficar menor que 1. Então, esse zero vai ficar na frente. Então, o resultado é menor que 1. Outro número é positivo, ó. Tá vendo? 1,8. Porcentagem, 100. Pronto. Eu coloquei em forma de fração. Depois, coloquei, em vez de colocar o tracinho, eu coloquei só dividir, ó. 1 mais 1,8 dividido por 100.
Aqui eu tenho também a mesma quantidade de caracteres decimais. Fala decimais é números depois da vírgula. Aí, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aí fica menor que 1, né? No próximo, os dois exemplos são números negativos. A mesma coisa, só repete só o sinal. Tá aí. Menos 1,2%, que é igual a 1,2 sobre 100. Isso aqui é a primeira representação. Peguei o sinal de menos antes, não é isso? E 100. 100 é o todo. Certo? É porcentagem. É igual menos 1,2, menos, ó, coloquei no parênteses, que é número negativo, e por 100. Também tem 3 casas decimais, ó. 1, 2, 3. 3 casas da direita para a esquerda, ó. 1, 2, 3. Também vai ficar menor que 1. Quando tem um zero na frente, o número decimal é menor que 1, viu? Ó, é um sinal aqui, negativo. Menos o 2,7%, é 2,7 sobre 100. Ok? É igual. Aí esse aqui é o que? Em forma de fração. Aí eu coloquei, em vez de colocar a barrinha, eu coloquei o sinal de dividir, ó. Porque essa barrinha está indicando que 2,7 está dividido por 100. Menos 2,7 dividido por 100. Também tem 3 casas decimais, ó. 1, 2, 3. Não é isso? Você coloca com 0. 0 representa uma casa, cada 0 representa uma casa decimal. Aí 1, 2, 3. Aqui eu contei, ó. 1, 2, 3. Foi o quê? Menos 0,27 centésimos. Por que centésimo? 3 casas após a vírgula. Aqui é quanto? 12 centésimos, porque é 3 casas após. Perdão, 2 milésimos. 3 casas após a vírgula. Aqui, 27 milésimos, porque é 3 casas após a vírgula. Aqui, 18 milésimos. Por que milésimo? Porque é 3 casas após a vírgula. Aqui, 25 milésimos. 3 casas decimais após a vírgula. Certo? Então aí você percebe, aqui no exercício que eu tenho aqui para vocês, é o seguinte aqui, ó. Escreva as afirmações verdadeiras. Você vai dizer que é verdadeiro. Certo? Se você quiser, você pode separar aqui os itens. Certo? Você vai separar aqui abaixo os itens. Ou então você pode colocar isso aqui, ó. Verdadeiro. Falso, verdadeiro, falso. Viu? Você vai colocar só ver onde for verdadeiro. Só isso, bem facinho. Você lê o item e coloca em fonte verdadeira, de acordo com a explicação que eu falei. Na questão 2, diz o seguinte, ó. Escreva no caderno os números racionais abaixo da forma decimal. Aí você vai dividir. 1 menos 1 por 4. Aí eu vou dividir aqui, ó, 3 quartos. Pronto, tá aqui abaixo. Tá aqui. É um exemplo da questão 2, viu? Também quer bem aqui, ó. Então, nessa divisão que eu vou para vocês, é que vocês vão fazer na questão 2, viu? Olha aqui, ó. 3 quarto é a fração, não é isso? Vou colar. Aí vou colocar igual 3 dividido por 4. Você percebe que o numerador é menor que o denominador, viu? Aí eu faço na frente 3 dividido por 4. Como ele falou é menor que, como o numerador é menor que o denominador, você acrescenta um zero ao lado do 3 e 0 quociente. Certo? Aí fica 30 dividido para 4, vai dar 7. Cabe 7, né? 4 vezes 7 é 28. 28 menos 30. 2, né? Eu quero continuar a conta. Baixa um zero. Como já tem vindo quociente, não precisa acrescentar, tá certo? 20, cabe o 5. 4 vezes 5, 20. Para 20 dá o que? 0. Então o resultado, em forma de número decimal, né? Ó, em forma decimal, ele pede uma forma decimal. Escreva o caderno os números racionais abaixo na forma decimal, tá bom? Aí na questão número 4, diz o seguinte, ó. Escreva no caderno os números racionais na forma de fração. Aí você vai colocar na forma de fração. Pronto. Vamos colocar aqui, pequeno. Separar aqui, pronto. Separar para dentro desse espaço, né? Aqui abaixo vai ser... Pronto.
sempre a terceira. Aí tem aqui, ó, menos 2,9. Pronto. Aí vou colocar em forma de fração. Aí fica 2,229. Escreve o número sem fio, tá certo? Aí você observa, se tiver duas casas, vai ser 10, vai ser 10. Se for uma casa, vai ser 10, vai ser 10. Se for duas, vai ser centésimo, certo? Vai ser 10. Se for, aliás, vai ser 100, né? Se for duas, vai ser 100. Se for 3, vai ser 1000. Esse caso, repetir o sinal, né? Ó, aí fica 29 décimos, certo? Ok? Isso é a questão número 3. Repetindo aqui, ó. Na questão do 3, escreva no caderno os números racionais da forma de fração. Se é assim na forma de fração, só isso. Pronto, nesse caso aqui, ó, 2,9. Repetição de menos. Aí escrevi o número sem a vírgula. Se for uma casa, vai ser 10. Se for duas, vai ser 100. Se for 3, vai ser 1000, certo? Na questão número 4, pronto. Questão número 4 aqui, pronto. Aí você vai, que é bem facinho também. Quantos números naturais existem entre 4 e 12? Entre eles, né? Contar. Tu conta depois do 4 e quem fica antes do 12. Certo? Números naturais. B. Quantos números racionais existem entre 1 e 2? Aí você vai dizer se é finito ou infinito, tá bom? C. O número racional está situado em quais números naturais? Pronto, aí você vai dividir. Por exemplo, vamos tá aqui no exemplo aqui abaixo. Pronto, aqui do lado aqui, ó. Pronto, subir aqui um pouquinho para você. Por exemplo, eu tenho aqui 1 meio, pronto. E que aqui está entre qual número? Aí fica 1 dividido para 2 e para 2. Não é menor que o divisor, o dividendo não é menor que o divisor, né? O dividendo é menor que o divisor. Baixa um zero ao lado, reserva o quociente. Cabo 5. Os 5 são 10 para 10 dá 0. Então ele está 0. Então ele está entre o 0 e o 1. Certo? Então 1 meio está entre o 0 e o 1. Ok? No item D, que é aqui para vocês, aí diz o seguinte, entender aqui, os números racional menos 1 meio está aqui fica, você vai dizer a posição dele, está entre 2 e 3, 4 e 5, você vai dizer o primeiro, depois vai dizer onde está entre aonde, tá certo? Você primeiro faz a divisão, conforme o resultado, você vai dizer qual número está. Se ele começar com 0, ele está entre 0 e 1. Se ele começar com 1, ele está entre 1 e 2. Se ele começar com 3, ele está aqui entre 1 e 3, assim por diante. Tá depois do 3, né? Na questão 5, você vai simplificar, né? Ok? Simplificar. Até mais, até a próxima aula, viu?